Olá, gente, tudo bem? Aqui é a professora Bruna. Hoje, na aula de Geografia do 7º ano, a gente vai estar estudando um novo conteúdo. Esse conteúdo é um conteúdo que vai ser bem simples, fácil de todo mundo entender e talvez vai ter algumas surpresas para quem achou que durante as aulas de Geografia a gente não ia fazer nenhuma conta, né? Que pessoal, não, conta a gente só vai fazer lá em matemática, né? Com o professor, com a professora de matemática. Mas não, nessa aula de hoje a gente vai aprender a fazer uma continha que tem a ver com o assunto de geografia, tudo bem? Então vamos lá, porque a aula de hoje é sobre densidade demográfica. Tá, densidade demográfica. Mas o que é isso, professora? Densidade demográfica. Densidade demográfica ou densidade populacional, segundo esse conceitinho aí, ó, é o seguinte: é um índice demográfico que permite avaliar a distribuição da população em um determinado território. Ou seja, densidade demográfica permite que a gente avalie como que a população está distribuída no território. Se tem, por exemplo, se em alguma região tem muita população, se tem pouca população, é a densidade demográfica que nos permite saber quais são as cidades que têm mais população, quais são as cidades que têm menos população. Continuando aí a leitura, ó. A densidade demográfica permite que sejam feitas comparações entre as diferentes regiões avaliadas. Esse índice é expresso em habitantes por quilômetro quadrado. Tá vendo? Entre parênteses tá aí, ó. AB, que é de habitantes, por km. Esse km é quilômetro quadrado. Ok, professor, agora a gente sabe o que é uma densidade demográfica na teoria, né? Mas como que se calcula essa densidade na prática? A densidade, então, ela é expressa em habitantes por quilômetro quadrado, como eu acabei de falar, né? Mas para alcançar essa média, para alcançar esse resultado, então, a gente é necessário fazer o quê? Dividir a população total ou a população absoluta de uma localidade, o tanto de habitantes, né, que tem dentro daquela localidade, pela extensão territorial daquela área. Então, a fórmula embaixo está escrita em negrita aí, ó. População absoluta, o número de habitantes daquela localidade, dividido pelo tamanho daquela localidade, ou seja, população absoluta dividido pela área. Assim, a gente vai encontrar a densidade demográfica de uma determinada região. Olha a fórmula aí, gente, ó. Densidade demográfica é igual total de habitantes dividido pela área. Ou seja, é simples. Para você calcular a densidade, para você saber a densidade demográfica de uma região, você vai dividir o total de habitantes, o número de pessoas que tem naquela região, pelo tamanho daquela região. E lembrando que isso pode ser aplicado em qualquer situação. Se você quiser medir a densidade demográfica da cidade de Nerópolis, é possível. Se você quiser medir a densidade demográfica do estado de Goiás, ou do estado de São Paulo, ou então, sei lá, da cidade do Rio de Janeiro, ou então de um país inteiro, de um continente inteiro, é possível. Basta que você saiba o número de habitantes e o tamanho daquela área. Aí você consegue calcular a densidade demográfica daquela localidade. Bom, então vamos ver aqui como que se calcula essa densidade na prática, né? Eu peguei um país aqui, escolhi o Japão. O Japão, a área dele, né, o tamanho do país do Japão é de 377.801 km². E a população do Japão, isso aqui é um dado de 2010, né? E a população do Japão, naquele ano, era de 127.156.225 habitantes. Então, logo, ó, a gente viu já, né, a fórmula como que ela é. Densidade igual habitantes dividido pela área. Então, os habitantes do Japão, tá no enunciado acima aí, ó, 127.156.225 habitantes, dividido pela área, que é 377.801 km². Logo, esse número, 127 milhões e etc., dividido por essa área, né, esse 377 aí, dá esse resultado abaixo, que é o 336,5393 aí. Então, aproximadamente, a população, a densidade demográfica do Japão é de 336,5 habitantes por quilômetro². Ou seja, a cada quilômetro quadrado lá no país do Japão, existe 336 pessoas morando. Isso que é a densidade demográfica, vocês entenderam? Que a cada... O que calcula a densidade demográfica? Quantos habitantes mora em 1 km²?
Lá no Japão, agora daqui a pouco eu vou explicar para vocês, que vocês vão ver que lá no Japão esse número é um número alto, ou seja, moram muitas pessoas em um único metro quadrado. Continuando então, a densidade demográfica então lá do Japão, que é aquele país que a gente usou como exemplo, no ano de 2010, era de aproximadamente 336 habitantes para cada quilômetro quadrado. Isso é uma densidade populacional considerada alta, muito alta, né? Por exemplo, se a gente comparar com o próprio Brasil, porque de acordo com o IBGE, né, que é quem faz essa contagem aqui no Brasil, aqui no ano de 2010, o número de habitantes do Brasil era de 209 milhões e 300 mil habitantes. E a área do Brasil é de 8 milhões 516 quilômetros quadrados. Então, fazendo aquela continha que a gente já sabe, né, que usa a fórmula D, né, que é a densidade, igual o total de habitantes, que é o número de habitantes que está aí, dividido pela área, que é o tamanho do país. A densidade demográfica do Brasil, então, dividindo essa continha aí, é de 24,5 habitantes por quilômetro quadrado. Ou seja, a cada quilômetro quadrado aqui no Brasil, tem aproximadamente 24 pessoas morando. Olha, vamos comparar agora em relação ao Japão. O Japão, a cada quilômetro quadrado, tem 336 habitantes. E aqui no Brasil, a cada quilômetro quadrado tem 24 habitantes. O que isso significa? Significa que lá no Japão, a área do Japão é pequena e tem muita gente. E já aqui no Brasil, embora também tenha muita gente, uma população alta, mas a área do Brasil é muito grande. A extensão territorial do Brasil é muito grande. E por isso que a densidade demográfica do Brasil ela é mais baixa. Ela não é tão alta como a densidade demográfica lá do Japão. Aqui, gente, esse mapa que eu trouxe para vocês aqui, embora ali na legenda dele tá um pouquinho difícil de conseguir ler, mas o que eu quero que vocês vejam aqui nesse mapa? Esse aqui é o mapa mundi, o mapa do mundo inteiro, e representa a densidade demográfica mundial. O que é essas cores aí? Porque o mapa tá bem colorido, né? Mas em algumas partes tá um verde, um azul, né? Mais claro e azul mais escuro. Isso significa o quê? Que a densidade demográfica, ou seja, o número de habitantes por quilômetro quadrado não é tão alta. Por exemplo, lá no Brasil, tá vendo que tá um pouquinho meio esverdeado com amarelo ali. Não é tão alta. Lá nos Estados Unidos também não é tão alta. Por quê? Porque é um espaço grande e tem um número grande de pessoas, mas também a extensão territorial é grande. Agora, vejam essas partes que está em vermelho, amarelo, laranjado. O que isso significa? Significa que lá a densidade demográfica é muito alta. Por quê? Porque tem uma extensão territorial X, mas tem um número de habitantes muito grande. Então, a partir do momento que você tem um número de habitantes muito grande e uma extensão territorial, dentro de uma extensão territorial, a sua densidade demográfica vai o quê? Vai subir. Então, a gente pode ver aí, por exemplo, aí, ó, que lá na China e principalmente na Índia, a densidade demográfica é muito grande. Por quê? Porque lá o número de pessoas nesses países é muito alto, ok? Já esse mapa aqui também é um mapa que representa a densidade demográfica, só que da onde? Do Brasil. O que a gente pode ver aqui? Essa densidade demográfica do Brasil, ela está representada nesse mapa, né, por uma cor mais pro lado de amarelo, né? Aí tem alguns tons de amarelo, até chegar quase um preto aí, né? Aí fica marrom, até chegar no preto. O que representa? Por exemplo, e aqui nesse mapa aqui tá dando, a gente consegue ver direitinho a legenda. Por exemplo, todo mundo olha lá na Amazônia, naquele lá em cima lá, escrito AM lá, ó, um estado que tem uma extensão territorial muito grande. Lá na Amazônia tá praticamente todo de amarelo bem clarinho, quase fica branco, né? O que significa isso? Significa que lá tem uma baixa densidade demográfica, tá vendo? É menor que 1. Lá tem cerca de 1 habitante por quilômetro quadrado. Ou seja, lá tem uma extensão territorial muito grande e tem poucas pessoas morando. O que se deve isso? Principalmente porque lá na Amazônia tem o quê? Tem uma floresta. Então as pessoas não moram dentro da floresta, né? Exceto os índios, óbvio, né? Mas o que significa é que tem uma extensão territorial grande e tem poucos habitantes. Agora, por exemplo, todo mundo olha dentro do estado de Goiás. No estado de Goiás, ele tá bem... não tem nenhuma partezinha clarinha, né? De amarelo claro. Lá tem todo o amarelo
um amarelo mais forte, chegando a, inclusive, ter algumas partes em laranjado e também algumas partes já marrom. O que significa essas partes em marrom? Ó, que tem de 20 a 50 habitantes por quilômetro quadrado. Então, já é um número considerado, né? Agora, gente, olha no estado de São Paulo. O estado de São Paulo tá quase nem conseguindo localizar onde que ele é aí. Mas é praticamente na onde que tem a maior densidade demográfica do Brasil. Tá, inclusive tá ficando até uma mancha mais preta, né? Umas manchinhas pretas, que representam que tem mais de 200 habitantes por quilômetro quadrado. Ou seja, a densidade do estado de São Paulo, da região ali, né? Onde está localizado São Paulo, a densidade demográfica é muito alta. Por quê? Porque tem uma extensão territorial, mas tem um número muito grande de habitantes morando ali. Bom, gente, então, em relação às atividades de hoje, o que vocês vão fazer? Vocês vão calcular a taxa demográfica de cada continente. Tem aí todos os continentes, né? África, América, Ásia, Europa e Oceania. O que vocês vão fazer? Vocês vão usar a fórmula, né, que tá aí do lado aí, ó, densidade demográfica é igual total de habitantes dividido pela área. Lembrando que esse total de habitantes é a população da localidade, né? Então, vamos lá no primeiro exemplo, né, que tá aí, no primeiro exercício, desculpa. O primeiro exercício tá pedindo o quê? A densidade demográfica da África. Você vai fazer o quê? Você vai colocar densidade demográfica é igual o total de habitantes, qual que é o total de habitantes lá da população da África, do continente inteiro que a gente está trabalhando, né? É 1.225.080.510 habitantes. Você vai colocar esse número inteirinho, dividido pela área. Qual que é a área do continente africano? 30.221.532 quilômetros quadrados. Você vai fazer essa conta na calculadora, pode ser na calculadora do celular, na calculadora que você tiver em casa, e vai dar um resultado, ok? Esse resultado vai ser a densidade demográfica daquela localidade. Então, vocês vão fazer isso com todos esses números aí, ó, com todas essas letras, desculpa, da A, B, C, D e E. Vamos fazer a continha e eu quero ver os cálculos todos direitinho, viu? Não é para colocar só o resultado, façam as continhas aí, né? Coloca D é igual o número da população dividido pela área. Aí você coloca de novo, D é igual o resultado bonitinho, ok? Quero ver tudo bem feitinho no caderno. E postem as fotos no comentário aqui desse post aqui, que eu vou dar... que eu vou estar vendo, né, corrigindo e vendo se vocês conseguiram acertar, se vocês conseguiram entender o conteúdo certinho, ok? E é isso, boa aula. Qualquer dúvida, pode entrar em contato com a professora, pode mandar mensagem ou comentar aqui nesse post aqui, que eu vou tentar esclarecer, ok? E é isso, boa aula a todos.